Durante a pandemia eu passei um bom tempo pesquisando sobre a produção de livros, do papel, a finalização e etc, porque eu sempre fui um pouco apaixonado pelo design dos livros. O que me importa não é nem o produto final em si, mas o processo que chega até ele. Então, durante a pandemia eu me foquei bastante em como produzir papel, como costurar livros, como fazer cadernos, como encapar, como fazer capaduras, como se fazem brochuras e assim por diante. Esse loop infinito que é o mercado editorial. Então eu fiquei muito fixado na ideia de refazer capas e criar capas para os livros que eu gosto. Esse formato não é novo, a gente já viu isso várias vezes no YouTube. Grandes canais começaram assim, outros se fixam nesse conteúdo. Tem aquela galera que pega um livro recente, um romance, e faz a versão dele nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80. E eu acho que é um conteúdo bem legal de se ver. É um conteúdo que eu passo boa parte do meu dia vendo, tá? Dessa minha busca por aprender a fazer as coisas, principalmente coisas que envolvem encadernação, eu acabo fazendo meus próprios sketchbooks, né? Eu curto desenhar, eu desenho bastante. Eu gosto de pintura, eu gosto de ilustração, eu gosto de design. Eu comecei a fazer meus próprios cadernos no ensino médio e na pandemia foi que eu comecei a entender melhor um pouquinho desse processo. Eu faço cadernetas para desenhar, então eu faço cadernos e eu finalizo eles, né, como dá, com os materiais que eu tenho, que são poucos, com o tempo que eu tenho, que é bastante, mas a paciência é reduzida. Então a qualidade do produto final acaba sendo afetada pela minha falta de paciência. Mas eu acabo desenhando coisas neles, né? Depois eu posso fazer um tour pelos meus desenhos, caso surja à vontade. Mas é isso, tá? Por que eu tô falando isso nesse começo de vídeo, né? Porque eu acho importante vocês saberem de onde eu venho, pra saber as referências que eu tenho. Oi, eu sou o Felipe, esse é a Folha de Papel, e esse é um dos vídeos mais legais desse canal até agora. Que não tem muitos vídeos, né? Então, esse é um vídeo legal desse canal. Que é um vídeo de refazendo capas. Essa é uma paixão que eu sempre tive, essa é uma coisa que eu sempre quis fazer, que desde a pandemia que eu fico ensaiando abrir um canal no YouTube só fazendo isso, e acabou que agora chegou a hora, né? Pra esse primeiro vídeo, eu estou me inspirando, eu não lembro o nome do cara, mas eu estou inspirando nesse cara aqui, tá? Ele faz um vídeo assim no TikTok, acaba fazendo também no YouTube, e eu acho que dos criadores recentes que fazem esse tipo de conteúdo, ele é o que eu mais estou consumindo, e eu decidi fazer também a versão. Eu não sou ninguém, então não tem como ser um crime muito grande que eu tô prometendo, ele não criou o formato, mas ele é muito bom no que faz, então se você tá pensando em ver outros vídeos desse estilo, recomendo o canal dele, é bem bom, tá? Pra esse vídeo, eu decidi pegar um livro que tá meio no hype, e que eu gosto bastante, de um universo que eu gosto bastante, que tá no título do vídeo, então suspense aqui é pra nada, que é O Cavaleiro dos Sete Reinos. 3 novelas / contos do universo de Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, que teve aquela série maravilhosa com um final horrendo, que agora está sendo adaptada pela HBO, uma série que eu não vi ainda, mas eu pretendo ver. Estou relendo o livro e fiquei com muita vontade de fazer a capa, né? Eu vou seguir uma ordem nesse vídeo, tá? Primeiro eu vou mostrar as capas que já existem nesse livro, no Brasil e no mundo, e as referências que eu estou utilizando para que essa edição, ou melhor, essa capa, se torne uma versão minha, tá? Lembrando que a ideia dessa série não é transformar 100% as capas, no sentido de, tipo, a capa ela é assim, ela vai virar uma capa dos anos 80, não é essa a ideia, tá? A ideia é procurar uma edição que faça sentido para essa obra. Então, assim, pode ser obras que eu nunca li, etc. Mas eu vou tentar ao máximo pegar a estética e juntar com um conceito que eu imagino que essa obra se encaixa na vida real. Se não vão ver eu fazendo o processo, porque eu demoro bastante para fazer essas coisas. E eu pensei que muita besteira ao redor disso, então, para não ficar aquela tela poluída de eu procurando coisas vocês vendo, eu gravei o processo inteiro e eu cheguei aqui somente como uma espécie de reação a isso, tá? Beleza, tela gravada, tablet na mão, vamos lá, né? De início a gente tem as capas internacionais, né? Esse é um livro vendido mundialmente, com milhões de capas. E algumas delas, como essa primeira aqui, essas duas primeiras aqui tá boa. Essas duas primeiras, elas sempre fazem isso. É um padrão que vai seguir, né? O nome do autor gigantesco em cima e uma foto, alguma coisa no meio, né? São capas que eu particularmente considero muito adultas. Essa segunda, especificamente, aqui eu não acho tanto adulto assim. Eu acho que ela já atinge um público mais geral. Mas essa primeira, ela me tira do sério, porque ela me deixa com a sensação de que esse livro é muito mais sombrio, muito mais adulto do que ele de fato é. De fantasia medieval, então, não sei, não me passa uma vibe boa, né? E outro tipo de capa que eu encontrei bastante foram as capas em inglês, que tem esse estilo, que eu não considero um estilo tão popular assim aqui no Brasil. Uma foto no meio. E aqui nós temos 6 capas que trazem a figura de cavalos e da criança. No Brasil, nós tivemos algumas edições desse livro. Esse livro era da Leia, e agora é da editora Suma, e elas seguem um padrão um pouco parecido, né? Mesma coisa que eu falei antes. O nome do autor está em letras cavalares, em quase todas as edições, menos na edição especial, capa dura, que a Suma lançou. Eu acho que esse padrão do nome do autor é uma coisa que remete claramente a ele. Quando você vê esse nome, você sabe que é o autor que escreveu. Você não precisa mais pensar tanto. Uma coisa que me chama a atenção é que essa edição aqui, ó,
é padrão. Todo mundo tem, inclusive é a que eu tenho, é que eu me inspirei mais, né? Os textos foram daqui. Para minha versão, procurei livros que falem sobre cultura medieval de alguma forma. Então a gente tem alguns livros que eu nunca vi falar na vida, mas que as capas me chamaram a atenção, porque elas repetem algumas coisas que eu percebo que é um padrão, né? As capas, em geral, elas trazem essa ideia de uma ilustração no meio. Então a gente tem, seja centralizada, no caso, seja em cima, literalmente no meio, ou mais embaixo. E é uma coisa que eu gosto bastante, de não preencher a tela toda com ilustração. Para esse livro, eu quero replicar esse estilo antigo de edições. Eu pego bastante como referência livros que são assim, ó. Que tem a capa com um tecido, a lateral com couro ou corino, e a parte de trás sem nada. Então vamos pro processo de como foi fazer essa capa. De início, eu coloquei as referências de um lado. Eu acabei entrando em 2 repositórios, que são repositórios de imagens sem direitos autorais, e outro que são imagens de livros antigos. Então, são livros que existem, ou ilustrações que já existiram no mundo. Mas como esse aqui é só uma série fantasiosa, é mais uma referência, tá? Se fosse pra ser na vida real, eu teria que fazer do zero, e eu não tô com muita paciência agora, mas eu poderia. Eu escolhi uma fonte que é padrão em todo computador, que é a Times Roman, que é aquela fonte documento. Eu achei que faz sentido essa ideia de medieval, clássico, alguma coisa documental, um registro histórico, com essa fonte serifada que traz essa seriedade, combina, tá? A fonte legível, que é bonita. As referências também usam fontes serifadas, então achei que faria sentido para essa capa. E no final eu gostei, tá? Vocês vão ver, é um processo enorme de eu procurando ilustrações. Não para usar diretamente, mas para adaptar de alguma forma, tá? Como eu falei, né? Não é um livro que vai surgir na vida real, é apenas um exercício, então eu posso pegar o que eu quiser. Com as ilustrações definidas, começa um processo de manipulação delas, né? Eu escolhi um cavaleiro, obviamente, porque é o título do livro, e coloquei ele bem centralizado. Aí foi uma luta para arrumar essas fontes e como elas ficariam de alguma forma. Essas espadas que eu escolhi também, eu não sabia muito bem como utilizar, acabei modificando a imagem, né, adicionando vários itens na imagem. Eu manipulei um pouquinho ela, né, pra ela ficar um pouquinho mais personalizada para esse projeto, digamos assim. E a qualidade dela não tá boa, tá? É uma imagem que, se você expandir um pouquinho, ela fica só esse tipo de vídeo aqui desse canal, fica só o pixel, né? Mas, para o que a gente quer agora, ela funciona. Como ela não vai ser impressa, vai ser digital, então liga pra qualidade no final das coisas, né? Peguei a mesma ideia de colocar um textinho do lado, então 90 anos antes de A Guerra dos Tronos, que é o título que tá na versão de referência, o nome do autor enorme, porque na minha cabeça já virou uma marca do autor, tudo centralizado, estritamente centralizado, e o nomezinho do lado, né? É legal para quem já acompanha as crônicas entender que isso é uma continuação de algo e não é uma história única, são histórias, então plural, tá vendo aí? Tentei fazer um arabesco, o arabesco não deu certo, me estressei muito com esse arabesco, vou pular aqui um bocado. Aí eu comecei a adicionar cor nessa capa. De início, eu pensei em cores que eu poderia usar para remeter. Me veio o vermelho, da casa Targaryen, me veio o amarelo, que faz parte do escudo do Duncan. E no final, eu acabei gostando bastante da escolha que eu fiz, tá? Só ela, sem o restante das coisas, já seria perfeita. Seria uma capa simples, direta, rápida, etc. Mas como o livro ele é do universo fantasioso e não da vida real, eu acho que faz sentido também adicionar um pouquinho de fantasia nisso, né? Ou melhor, referências ao livro. Então eu pintei o cavalo, pintei tudo que eu podia pintar, fiz tudo que eu podia fazer. E adicionei o escudo dele também, né? Eu acho que ele vai mostrar. E eu fui procurar um escudo pra ele, né? Mas antes eu coloquei uma linha do lado. Essa linha é como se tivesse a continuação daqui, tá? Imaginem isso. Tentei centralizar ali direitinho. Tentei botar uma cor que remetesse a esse material mais escuro, né? Eu peguei bastante esse livro como referência, né? Pra algumas coisas. O nome e o título do livro deixei vermelho pra combinar com a lombada. Então é como se a lombada e o título tivessem a mesma cor. Procurei imagem do dragão, não achei. Tentei, todo jeito não achei. Aí fui pro escudo, né, pros ícones. Pensei em colocar o ícone Targaryen, mas como vocês viram, eu não gosto desse ícone nesse livro. Pra mim não é uma coisa diretamente ligada, é legal não saber de nada. Então eu peguei um escudo e tentei fazer o logo do Duncan, que é uma árvore com uma estrela cadente, da direita pra esquerda. E é um fundo, então, amarelo e roxo. Pra mim destoou bastante, mas é da história. O problema não é meu. Tentei procurar imagem de árvore, não encontrei direito. Acabei encontrando essa. Pra mim deu super certo. Tirei o fundo, tentei modificar de algum jeito, botei a estrela cadente que eu devia botar. Enfim, fiz isso. Esse é o processo. No fim, a gente tem essa capa aqui, que vale. Não é uma capa tão feia assim, tá? Ficou uma capa legal. É uma capa que eu consigo ver sendo vendida, tá? Eu tentei ir ao máximo para a ideia de uma coisa possível. Porque eu vejo o pessoal fazendo as capas que ficam muito boas digitalmente, mas fisicamente elas não ficariam bonitas, ou melhor, não ficam atraentes para compra. Como eu falei, né, é uma capa que busca ser séria, então eu não tentei brincar com muitas coisas, deixar muito fantasioso. Tentei deixar mais sério. Aqui tá a versão dela aberta, vocês estão vendo aí na tela. Eu peguei os textos que estavam na Amazon, então tem. A lombada, como eu falei, ela é um vermelho que continua ao redor do livro, ele abraça o livro, e a capa e a contracapa, elas são essas imagens, né? Na contracapa eu escolhi colocar o escudo e a espada, por falta realmente do que colocar além disso. A minha ideia era procurar a imagem de uma criança, né, para ser o Egg, que é Duncan,
o alto, e Egg, que é o escudeiro dele. Então na capa viu o Duncan, porque querendo ou não, são contos que são no ponto de vista do cavaleiro. E atrás, como uma espécie de easter egg, viria o Egg, sentadinho, alguma coisa assim. Não achei. As que eu achei eram crianças muito feias, com cabelo. Então achar uma criança careca é um trabalho a mais. Eu não sei se eu quero ter. Eu não tive. Então eu botei esse escudo mesmo, mas imagina uma criança aí. Vai estar passando para vocês agora os mock-ups. Mock-ups são versões 3D dos produtos, tá? A gente, quando vai vender algum arte, algum design que são para quem é para impressão ou para marca, etc., colocamos em mock-ups, que são esses como ficaria na vida real. Haha. Eu não achei um mock-up que imitasse couro ou tecido, só plástico. Mas é isso, tá? Ficaria um livro que eu teria na minha casa. Pode não parecer, mas às vezes eu gosto das coisas que eu faço. Se você tem alguma indicação de livro que eu possa refazer a capa, ou de alguma história que você acha que mereça uma capa melhor, deixa nos comentários. Curta esse vídeo, compartilha. E eu espero continuar essa série, tá? Então, vocês vão ver bastante vídeos assim. Então, qualquer feedback que vocês derem de isso é legal, isso não é legal, continua, não continua, para, por favor, eu vou seguir. Ou vou tentar seguir, né? Depende do comentário também, né? Porque eu não sou obrigado. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo Refazendo Capas, quem sabe. É isso. Tchau, até o próximo vídeo.